Bom dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração. Querido, como é bom poder mais um dia, mais uma manhã, estar com você aqui, você me dando essa oportunidade, vocês me dando essa oportunidade, na verdade, de poder estar compartilhando algo da parte de Deus ao coração de cada um de vocês. Eu tenho um tema hoje, querido, abençoado para nossas vidas. Qual é o tema? Os meus planos, os meus sonhos não são maiores do que os planos e os sonhos de Deus. Querido, baseado nesse texto, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você. Mas antes de estarmos lendo esse texto, eu quero dizer a você que está entrando aí pela primeira vez no canal, e já quero agradecer a você pela tua ajuda, por você estar se inscrevendo, estar aí notificando aí tudo aí para que esse canal possa estar crescendo. Você vai estar aí acionando o sininho, vai estar aí dando aquele like, para que o YouTube, na verdade, ele possa entender que esse canal tem um conteúdo bom e possa estar divulgando para mais número de pessoas. Eu quero agradecer a você já, desde já, por você estar me ajudando desta forma. Querido, baseado em todo o contexto que nós acabamos de falar, que é os nossos planos, os nossos sonhos não são maiores do que os planos e os sonhos de Deus. Eu quero ler um texto que está lá em Jó, capítulo número 42, verso número 2, que diz: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou propósito pode ser impedido ou frustrados, em algumas traduções. Queridos, nós conhecemos muito bem a vida de Jó. O texto ele nos mostra claramente, não é, a característica da vida deste homem. Não é? E nós vemos que o próprio Deus fala da sua pessoa como um homem íntegro, sincero, reto, que se desviava do mal. Uma pessoa que tinha uma característica, não é, exemplar. Mas ele precisava de um tratamento ainda. Ele precisava de ser moldado em algumas áreas por Deus. E esse é o ponto positivo a qual eu quero falar com vocês nessa manhã. Querido, nós acabamos de ler um versículo bem interessante, né, e que nos chama a atenção. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos ou propósitos pode ser frustrados ou impedidos. Querido, será que nós teríamos essa condição, ou essa capacidade, hoje, nos dias atuais, no século 21 que nós estamos vivendo, de expressarmos dessa forma? Porque nem sempre queremos passar por um processo. Nem sempre queremos passar por um lado, não é, que às vezes não conhecemos. Mas às vezes é necessário passarmos. E muitas pessoas não conseguem citar esse versículo, porque quando ele entra numa trajetória de um processo, ele abandona o barco. Mas ele deixa o barco. E na verdade, esse texto, ele me chama a atenção, porque se você olhar todo o contexto, você vai ver que este homem ele passa por um processo muito doloroso. Até porque a Bíblia fala que esse homem era um dos homens mais ricos do Oriente. Tinha uma condição muito boa, uma família muito bonita. Não é? E houve uma catástrofe na sua vida, permissiva pelo próprio Deus, não é? Permitindo que o inimigo da nossa alma tocasse nele e que ele perdesse tudo. Você vai vendo que nos dias atuais, ou trazendo para os dias de hoje, não é? Se nós tivéssemos sendo provados desta forma, provavelmente não iríamos querer, ou na verdade iríamos abandonar o barco. Mas a Bíblia fala que esse homem, ele segurou as pontas e foi até o final. Ao ponto de, no capítulo 42, verso 2, ele citar isso. Eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, ou nenhum dos seus projetos podem ser frustrados ou impedidos. Ele citou isso. Mas aí a gente vai vendo a trajetória da vida de Jó, e você pode até pensar, mas homem íntegro, reto, sincero ao Senhor, ter passado por tudo isso, qual era o propósito, qual era o objetivo disso tudo? Não é? Mas você vai ver que no capítulo de número 42, agora no versículo de número 5, ele diz o seguinte: com meus ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Olha que coisa linda aqui, queridos. Às vezes nós
temos visto, ou melhor dizendo, simplesmente ouvido o Senhor de uma forma muito superficial. Quantos de vocês, de nós, já ouvimos falar de que Deus se manifestou na vida de determinadas pessoas e houve-se uma cura de uma enfermidade mortal ou incurável aos olhos humanos? Quantas das vezes nós ouvimos falar de que Deus operou na vida de determinadas pessoas que não poderiam andar e passaram a andar? Quantas das vezes nós ouvimos, não é, com nossos ouvidos de pessoas que o Senhor permitiu que eles ressuscitassem? Isso é algo que nós ouvimos falar, mas na verdade nossos olhos ainda não viu. Era a questão de Jó aqui. Ele ouvia falar da manifestação de Deus, dos feitos de Deus e acreditava. Mas era necessário que ele passasse para uma outra fase. Uma fase de conhecimento, uma fase de intimidade maior. É que muitas das vezes nós precisamos passar de fase. Sairmos daquela fase de que nós iremos simplesmente nos alimentarmos de uma migalha. Mas na verdade o Senhor quer nos colocar à mesa e ser servido por Ele. E essa fase, ela custa algo. Ela custa algo, ela tem um preço. E o preço às vezes é doloroso. O preço às vezes é angustiante. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender é que esse preço, não é, a ser pago vale a pena. Porque vai nos levar a uma dimensão que ainda não conhecemos. É isso que Deus fez com Jó. Levar ele a uma dimensão ao ponto dele dizer que ele conhecia simplesmente ouvir. Mas após a sua trajetória, após aquilo que ele passou, após todos os testes, ele passa agora não simplesmente conhecer de ouvir falar, mas os seus olhos estavam vendo a manifestação de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que o Senhor, nesses dias, Ele quer nos passar de fase. Fase qual é essa? De nós, não simplesmente de ouvir de pessoas que foram antes de nós, que o Senhor fez maravilhas, do que o Senhor fez milagres, mas o Senhor quer fazer na nossa geração, no nosso tempo, essas manifestações. Manifestações de milagres, de cura, de libertação, de transformação. E nós temos que acordarmos do sono e passarmos então de fase. Fase essa a qual o Senhor está nos chamando para que verdadeiramente o teu nome seja glorificado e exaltado. Jó passou de fase. Você vai ver toda a trajetória dele. Um homem que foi levado a um extremo, ao ponto de seu corpo ser tomado por chagas, raspar com caco de telhas as suas feridas, e os seus amigos, julgar de uma forma terrível e tenebrosa. Mas mesmo assim ele se manteve íntegro, ao ponto da sua própria esposa dizer para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas Jó, com toda sabedoria, com todo entendimento, ele entendeu algo. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei a voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, eu não sei que estágio você está da sua vida. Eu não sei o que você está passando. Mas se você é fiel a Deus, eu creio e acredito e quero profetizar que Deus tem um propósito e esse propósito está às portas. Então eu quero aprender aqui que os meus sonhos, os meus propósitos são inferiores ao propósito, aquilo que Deus tem para mim. O Senhor sempre tem algo muito maior, muito melhor, muito mais significativo para a minha vida. Então creia nisso. Porque na verdade nós como seres humanos nós temos limites. Limites muito curtos, muito pequenos. E o Senhor ultrapassa tudo isso, Ele vai muito mais além. Aquilo que nós achamos que é bom, que é satisfatório e vai nos trazer alegria, o Senhor tem muito mais para nos surpreender. Então eu preciso deixar na mão de Deus.
e entender uma coisa: o que Ele tem para mim é muito maior. Então espere no Senhor. Espere nele. Porque o projeto dele, o sonho dele é muito maior. Querido, até em relação à tua vida ministerial, eu estou falando aqui para pessoas que estão tendo ou têm tido essa visão ministerial. Às vezes você sonha um patamar da sua vida ministerial, entenda uma coisa: há um tempo, há um percurso, e você precisa passar por esse percurso para ser aprovado por ele. Não adianta tomarmos atalhos, não adianta pegarmos caminhos mais curtos, que nos satisfaz, não é? Pensamentos nossos, mesquinho, pequeno, mas entregarmos na mão dele, porque o sonho de Deus é maior do que os meus, do que os seus. E o que ele tem para você é muito mais surpreendente. Ele vai te levar em patamar muito mais alto se você deixar. Imagine se Jó, por exemplo, parasse pelo meio do caminho e tentasse arrumar outros recursos, outras condições. Ele ia se perder. Mas a Bíblia fala que ele foi até o final. E eu quero dizer para você que a minha e a sua vitória não está no início e muito menos no meio. Está no final. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Sede fiel até o fim e dar-te-ia a coroa da vida. Então aprenda isso, querido, e que você possa dizer como Jó fez: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos ou propósitos pode ser frustrados ou impedido. A entender isso, que não adianta lutar contra a maré, não adianta dar socos em faca de ponta, não adianta, iremos sofrer, não é? Iremos padecer. Então melhor descansar no Senhor e saber que Ele não pode ser frustrado. E se Ele tem um plano na tua vida, querido, não atrase os planos de Deus. Não toma caminhos curtos. Não toma atalhos. Segue em frente, prosseguindo para o alvo que é Cristo e esperando nele a tua resposta. Porque a resposta de Deus virá. Querido, eu quero profetizar isso na sua vida nessa manhã. A resposta de Deus virá sobre a tua vida e você vai cantar o hino da vitória e vai dizer, como Jó disse, no verso de número 5: com os meus ouvidos ouvirei falar de ti, mas agora te vê os meus olhos. Tu irás ver com teus olhos a manifestação da glória e o milagre de Deus na tua vida. Em o nome de Jesus, receba isso como uma profecia sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te dê a paz. Eu quero orar mais uma vez com você e quero orar por você. Feche teus olhos comigo. Senhor Deus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender da tua palavra. Não deixe essa pessoa, Pai, entender que o seu conhecimento, que a sua sabedoria vai além do que a sabedoria do Senhor. Pai, permita que essa pessoa agora, Pai, começa, Pai, a ser tocado pelo Senhor, a ser, Pai, administrado pelo Senhor, e que ele possa ser, meu Pai, ouvir a manifestação da tua glória e o melhor do Senhor sobre a vida dele. Pai, nós entregamos agora a nossa vida nas tuas mãos como sempre, e que o nosso caminho, a nossa vida seja conduzida pelo Senhor. Essa é a minha oração, crendo no Senhor Jesus e na força do teu poder. Amém e amém. Querido, que Deus te dê a paz, te dê a graça, e que a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus.